Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? A sua dúvida sobre as ações da Vale, Vale 3, talvez seja a mesma do nosso amigo que comentou aqui no canal há poucos dias. Depois do resultado de ontem, fica difícil achar que é bom momento de comprar, hein? Ou pode ser que você tenha a mesma convicção desse outro investidor que diz: no cenário atual do minério de ferro, Vale é para baixo e se esperar, compra mais barato. Qual que é a sua opinião com relação às ações da Vale neste momento? É hora de comprar, hora de esperar, hora de vender? Nunca tive, nem quero, enfim. O que você pretende fazer com relação às ações dessa empresa? Quem já é de casa, deixa o like aqui no vídeo. Se você é novo, seja bem-vindo. Eu sou Badu Vieira, especialista em investimento certificado, analista de valores imobiliários certificado também, para mais um vídeo do Valor em Ação. E bom, se você tivesse investido R$1.000 em Vale há 10 anos, hoje você teria R$ 3.765,80. Então podemos dizer que valeu a pena, certo? Ali no final de 2010 até 2016, as ações da Vale caíram muito? Caíram, mas mesmo assim teria sido um bom negócio você comprar essas ações dessa digníssima empresa regularmente. Mas deixa eu te perguntar, e você pode responder aqui nos comentários, obviamente, né? Você já parou para pensar em quantas vezes você olhou para o mercado de ações e você ficou imaginando se você deveria ou não investir numa empresa mais cíclica, como é o caso da Vale? E se você nunca investiu, o que foi que te segurou? Foi o medo da volatilidade, ou talvez a falta de conhecimento sobre como esse tipo de empresa realmente funciona, realmente ganha dinheiro, né, e o que impacta os resultados dessas empresas? E agora, pensa comigo, eu quero que você pense, se você já tem ações da Vale, qual foi o motivo que te levou a comprar pela primeira vez? Tenta lembrar e seja sincero. Foi a procura por bons dividendos? Você estava de olho no crescimento da empresa no longo prazo? Ou foi só com base num dividend yield alto naquele momento que acabou te iludindo? E eu sei que cada investidor tem uma realidade e uma necessidade diferente quando o assunto é investir em ações, mas seja qual for o seu motivo, uma coisa é certa. Você precisa entender o que faz o preço de uma ação subir ou cair. Isso é crucial para você investir. E eu prometo que até o final desse vídeo aqui você vai saber se agora é hora de você comprar, vender, ficar de olho, segurar. No seu caso, o que você precisa fazer com as ações da Vale? Primeiro, vamos ver os resultados da Vale. E aqui, olha só, no primeiro trimestre de 2024, ela não só viu o lucro cair para 1,67 bilhão, a queda de 9% comparando com o ano anterior, como também esse lucro ficou abaixo das expectativas do mercado. Mas o que isso realmente significa para você como investidor? Abaixo do consenso do mercado. O que é isso? Então pensa nisso como se a Vale, por exemplo, fosse um piloto que todo mundo espera que chegue em segundo lugar numa corrida, e ele vai lá e chega em segundo, mas ele chega com um tempo um pouco atrás do esperado, um tempo um pouco maior, na verdade. Isso não necessariamente significa que o piloto foi mal, que a empresa foi mal, pode ser apenas ali a chuva ou talvez as condições da pista que não estavam ideais. Mas no caso da Vale, a gente tem os menores preços realizados, né, do minério de ferro, que foram os culpados por esse desempenho um pouco abaixo do esperado. Ou seja, a empresa ainda está forte, mas foi impactada por fatores externos que afetaram os preços dos seus produtos. Porque é aquela coisa, a Vale antes de divulgar o resultado, ela divulga uma prévia da produção e das vendas. E aí o mercado ele tem mais facilidade para estimar isso daí, mas nem sempre ele consegue cravar. Às vezes vai um pouco acima, um pouco abaixo. Por isso que tem sempre essa expectativa. Falando aqui do EBITDA, por exemplo, que é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, foi de 3,43 bilhões de dólares, queda de 7%, também comparando a base anual. Isso impacta diretamente a margem EBITDA, que atingiu 41%, uma boa margem, mas que caiu 3 pontos percentuais. Só que a Vale ela teve uma geração de caixa livre de 2 bilhões de dólares no trimestre, o que é bastante positivo, maior do que o lucro. Isso mostra a capacidade da empresa de converter o seu EBITDA
em caixa de forma eficiente. E muita gente não entende esse jogo aqui nas empresas de commodities na hora de analisar o resultado, porque dólar impacta, endividamento em moeda estrangeira impacta lucro, o balanço na hora que ele é fechado ali, isso também pode acabar impactando e nem sempre um lucro, às vezes menor, isso é negativo quando você analisa do ponto de vista de geração de caixa. Isso já aconteceu várias vezes com Klabin, com Vale, até mesmo com Petrobras. A galera não entende. Aquele investidor que começou a investir há pouco tempo em ações, fica sempre de olho no lucro líquido, na última linha da DRE, acaba, às vezes, analisando, chegando a conclusões equivocadas. Mas é crucial você entender isso, especialmente no mercado volátil como é o de commodities, beleza? Então, enquanto os resultados eles podem ter vindo um pouco abaixo, talvez, do que o esperado, a Vale continua sendo uma máquina de gerar caixa, uma máquina de fazer dinheiro. Como investidor, é essencial você olhar também além dos números imediatos e você considerar o quê? Como que a empresa está posicionada para enfrentar os desafios futuros do setor e aproveitar oportunidades também que possam surgir, não só esse ano, mas nos próximos anos e até décadas. E é disso que eu vou falar mais para frente, mas antes, sobre a venda também da empresa de metais básicos que foi concluída, sim, a Vale fechou um negócio de 2,5 bilhões de dólares, vendeu 10% da Vale Base Metals para Manara Minerals, se eu não me engano. E o interessante aqui é você ver isso como se isso se encaixasse num cenário de maior geração de valor em investimentos estratégicos para a empresa. O que a Vale está trazendo aqui, o que ela fez, é trocar alguns jogadores no meio do jogo, como um técnico faz. Ele está buscando um esquema tático melhor para a empresa no futuro. Basicamente é isso. E quando a gente fala de governança e sucessão na presidência da Vale, também é um assunto, né? A gente está tocando aqui em um dos aspectos críticos para o futuro da empresa que entraram no radar recentemente, é importante a gente falar isso. Então, a governança de uma empresa como a Vale não é só sobre quem manda mais ou quem manda menos nas decisões do dia a dia, se o governo manda ou não. Isso é sobre como essas decisões impactam a sustentabilidade e a lucratividade a longo prazo da empresa. Então, a Vale está de olho em 2025 ali, está chegando com um novo presidente no comando, isso não é pouca coisa, né? Uma mudança na liderança pode alterar as estratégias fundamentais, desde expansões que a empresa possa fazer até novos projetos de sustentabilidade, eficiência operacional. Então é como se o capitão, o timoneiro do barco ali mudasse. Mesmo que levemente ali o curso da viagem, isso pode levar a empresa a novos rumos de lucratividade e rentabilidade, tá bom? Por isso que antes mesmo desse novo presidente assumir, o mercado, os acionistas já estão de olho na política, ali nas políticas e na visão desse possível futuro líder da Vale. Então, o atual CEO, Eduardo Bartolomeu, ele vai passar o bastão no final de 2024. Esse período de transição ele é fundamental, é crucial, porque ele vai acompanhar o novo presidente e até fevereiro de 2025 também vai garantir ali uma transição, entre aspas, suave. E a escolha do novo presidente, ela está sendo tratada com muito cuidado. Tá? A Vale ela mencionou que tem uma lista tríplice de candidatos que vai ser apresentada por uma consultoria, mostrando que eles estão buscando alguém competente mesmo, com credenciais sólidas para guiar a empresa no rumo certo. Isso é importante porque isso aí mostra compromisso com a continuidade e a estabilidade, evitando escolhas que podem levar a decisões impulsivas ali ou que não estão nem um pouco alinhadas com os interesses de longo prazo dos acionistas minoritários. Mas essa teoria precisa virar prática quando essa escolha de fato acontecer, quando essa transição acontecer. E aí essa transição na presidência, ela não é uma mudança de nome ali num escritório da empresa, é um evento que que pode definir a trajetória futura da Vale. Será que essa nova liderança vai levar a empresa para novos rumos, para manter esse bom desempenho, ou será que ela vai enfrentar desafios que a gente não pode prever? Essa é a grande questão com relação a esse assunto. E agora a gente vai para a parte mais importante do vídeo, disparado aqui na minha opinião. O que pode passar na cabeça de um investidor ao comprar ações da Vale? O que passa na sua cabeça quando você analisa se você vai ou não comprar? Ganhar dinheiro sempre, certo? Ninguém vai investir com outro objetivo, o principal objetivo sempre é lucrar. Mas como, né? Quando se trata de comprar ações
da Vale ou de qualquer outra empresa, praticamente, várias coisas podem passar pela cabeça de um investidor e pode estar passando pela sua cabeça nesse momento. Primeiro, muitos podem pensar em simplesmente não comprar e ficar de fora, ficar de boa, ficar tranquilo, talvez devido à volatilidade do mercado, de commodities, preocupações com questões ambientais, de governança, não gosto, não vou com a cara da Vale, beleza, aí não compra. Segundo, outros investidores, pode ser o seu caso também, podem estar focados no crescimento. Você pode se questionar se a Vale ainda tem espaço para crescer ou se as suas grandes fases, períodos de expansão já passaram. Essa dúvida é relevante, especialmente considerando o ciclo econômico atual, os desafios globais que a gente está enfrentando nesse momento. Eu acho que a Vale não é mais aquela empresa que vai buscar crescimento demais, beleza? Essa é a minha opinião. Terceiro, tem também aquele grupo que pensa em acertar o timing perfeito, investir em ações. Muitas vezes é uma questão de timing, mas você ficar tentando acertar o momento certinho ali, o exato para você comprar ou vender, isso é extremamente estressante, arriscado e pouco provável que você consiga, né? Muita gente diria que 99% dos investidores não tem a capacidade ou o tempo para se dar bem com essa tática. Para mim, não faz sentido nenhum. Mas muitas vezes o investidor afegão médio aqui no Brasil, ele não entende isso, pessoa física, né? E aí ele precisa apanhar muito para depois ele aprender e focar no feijão com arroz que funciona. E por último, né, tem muita gente que está atrás de bons dividendos, né, de dividendos bons e sustentáveis. Eu estou nesse vagão aqui quando o assunto é investir em ações da Vale. Então, a Vale ela é conhecida por ser uma pagadora de dividendos atraente. Investidores que buscam renda passiva podem ver a Vale como uma boa opção. E por que eles veem a Vale como uma boa opção? A capacidade que ela tem de gerar caixa, né, que é muito robusta, como eu falei, e também com o compromisso até então da empresa de gerar valor para os acionistas. E também no fato dela estar numa fase que visa menos crescimento, talvez. Então, entender essas perspectivas, tudo isso daqui, isso é crucial para você como investidor, para você que está considerando, né, colocar ações da Vale na sua carteira. Você já pensou sobre qual dessas cabeças de investidor mais reflete a sua situação? Qual que é o seu jogo aqui? O que você está querendo nessas ações nesse momento? Se você não consegue prever o mercado perfeitamente, e vale lembrar que os ciclos econômicos são justamente isso, ciclos, em algum momento eles se tornam positivos e o dividendo por ação ele tende a aumentar significativamente, como aconteceu recentemente. Se você não está lembrando mais, eu vou refrescar a sua memória, mas é diferente, por exemplo, de empresas do setor elétrico, que o crescimento dos dividendos acontece às vezes de forma mais gradativa, sem tanta volatilidade. Se você pegar em 2020, o dividendo por ação da Vale foi R$ 2,41 e depois ele deu um salto que a gente olhando para as perspectivas, mesmo considerando até uma queda no preço do minério, eu acho pouco provável que volte para a casa dos 2,41, para a casa dos R$ 3,00 inclusive por ação. E aí quando isso acontece, esse salto nos dividendos por ação, o mercado geralmente ele precifica essas ações num valor mais alto para manter esse rendimento equilibrado. Senão o dividend yield vai para casa do chapéu e fica lá a 50% ao ano e não é comum. Tá? E aí eu te pergunto, quando o dividendo por ação de uma empresa que você investe, ele aumentar muito, você vai querer ter poucas ou muitas ações? Provavelmente você respondeu muitas, certo? E é por isso que, mesmo para quem deseja manter essas ações no longo prazo e está tranquilo, não é interessante ficar tentando esperar para começar a comprar só na mínima, nos pontos mais baixos do preço ali da ação no mercado, mesmo que você pudesse prever esses momentos. Tá? A não ser que você planeje ficar guardando o dinheiro ali na renda fixa, juntando o dinheiro, e aí você investe tudo de uma vez quando vale 3 bater a mínima. Mas se você tiver poder para fazer isso, você é um gênio dos investimentos. E para quem acha que pode prever o exato momento da mínima ali, talvez você não precise nem poupar dinheiro demais, né? Basta você ficar apostando na queda, que você fica rico rápido, depois começa a subir, você ganha dinheiro na alta também. Portanto, até para quem deseja manter esses investimentos no longo prazo, e aí fica na dúvida se deve tentar esperar o melhor momento para investir, o melhor a fazer, se você concluir o que faz sentido na sua estratégia de investimentos, é manter aportes regulares e aproveitar exatamente esses momentos de estagnação, lateralização ou queda para garantir mais ações a preços melhores.
Só que sem pressa para que essa ação ela volte a subir e também sem neura de querer aumentar demais a exposição nela, achando que você já acertou o fundo do poço, que ele está bem diante dos seus olhos naquele momento que a Vale bateu 60 e dali não cai mais. Como eu disse, a empresa tem um custo baixo, tem muita eficiência, mas essa eficiência, como a Vale está gerando muito caixa com o preço do minério no preço atual, pode ter que muitas empresas estejam interessadas nessa geração de caixa e com investimentos nesse setor aumentando, a oferta aumentando, o preço ele pode cair sim. Você precisa estar preparado. Falando agora de indicadores, quando a gente fala de indicadores fundamentalistas, é essencial você ir um pouquinho mais a fundo e não se deixar levar por análises rápidas, superficiais, tá? Você precisa entender o contexto por trás dos números, isso é fundamental. Muita gente se ferra com isso. Muitos investidores se fixam em um único indicador ou outro ali, sem olhar a história completa, né? E isso só tem um fim, decisões de investimento equivocadas. Por exemplo, você pega ali um lucro alto que a empresa reporta num trimestre especificamente ou num ano especificamente. Quando se bate o olho, pode parecer um sinal muito bom, excelente, indicando que a empresa está prosperando, né, voando. Mas se esse lucro não veio das operações regulares da empresa, o que isso diz para você? Se na verdade foi resultado de uma venda de um ativo importante, talvez a empresa esteja ficando menor. Nesse caso, esse lucro ele pode ser um evento não recorrente, que não necessariamente indica que a saúde financeira contínua ou a capacidade de geração de lucro da empresa no futuro se mantém estável e crescente. Além disso, você pega outros indicadores como o ROI, margem EBITDA, enfim, todos eles podem ser impactados por resultados não recorrentes também. Então, cautela. Você precisa olhar, igual você olha para um bolo e tentar adivinhar o sabor do bolo apenas com base na aparência. Você vai se ferrar bonito. Você pode ver um bolo muito bonito por fora, mas sem provar você não vai saber se ele realmente é bom ou não, ou se foi apenas muito bem decorado. E às vezes é justamente aquele bolo mais feinho ali, mais simplesinho, que é o que tá bom pra caramba. E você julga pela aparência, você se ferra. Da mesma forma, quando você vai analisar uma empresa, é crucial você olhar além dos números imediatos e entender as operações, a estratégia, os desafios do negócio, beleza? Por isso, o melhor que você tem a fazer é o seguinte: primeiro, não coma bolo, que tem muita farinha e muita coisa ruim ali naquele meio, esquece esse exemplo. E antes de tomar qualquer decisão baseada em indicadores fundamentalistas, é importante você analisar uma série de resultados ali ao longo do tempo histórico para você entender essas métricas e considerar o cenário mais amplo que pode estar influenciando, talvez, de repente, aqueles números ali. Avalie se esses resultados são sustentáveis, se não são, se são apenas um ponto fora da curva. Se você não tratar bem o seu dinheiro, ele vai parar no bolso de outra pessoa, como eu já te falei, e aí fica difícil. Então, olhando aqui para os indicadores da Vale, o que a gente tem? Nesse momento, a gente tem um P sobre L de 7,47, um P sobre VP de 1,55, um payout de 80%, significa que ela está distribuindo 80% do lucro, um ROI acima dos 20%, boas margens, margem líquida, margem bruta, EBIT, margem EBITDA. Quando você observa aqui o EV/EBITDA na casa de 4,36 vezes, o EV/EBITDA é um indicador legal para você analisar, principalmente nessas empresas exportadoras de commodities. E aqui no Investidor 10 você pode olhar o histórico desses indicadores, que eu já adianto, até mesmo se a gente observar o histórico, são bons indicadores esses da Vale, na minha opinião, e como tarefa de casa vou deixar para você entrar lá no Investidor 10 e analisar esse histórico. E agora a gente chega no grande momento da verdade. Você vai comprar ou vender Vale 3? A verdade é que, na minha opinião, investir na Vale pode ser uma jogada inteligente, interessante se você está buscando dividendos de uma empresa sólida no mercado de commodities. Para mim, é uma das melhores produtoras de commodities do Brasil. Mas você não pode esquecer do cenário que é volátil e cheio de incertezas, principalmente com essas mudanças na demanda global, os desafios internos de governança. Se você quer um investimento sólido, com bons dividendos, com potencial de até valorização, sustentabilidade desses dividendos, segurar suas ações da Vale, manter os aportes regulares, a esse preço pode ser
uma boa ideia. Afinal, no mundo dos investimentos, a paciência e a visão de longo prazo são as verdadeiras chaves para o sucesso, desde que você esteja no caminho certo. Se está fazendo a coisa errada, então paciência, disciplina é a pior coisa que você pode ter. Então essa é a minha opinião e agora eu quero a sua. E aí? Qual vai ser? Vai comprar? Vai vender? Vai esperar? Deixa aqui nos comentários. Tamo junto. Vejo você no próximo vídeo. Valeu!